Pois é, coitado do Gari ali, cara, varrendo os Santinhos, né? Uma sujeira, uma imundícia impressionante. Todo ciclo eleitoral, a mesma coisa, né? Bom, eleições municipais encerrado o primeiro turno, né? Em algumas cidades também o negócio foi resolvido no primeiro. Eleições que deixaram bem claro aí o tamanho do poder do centrão no Brasil, né? Apesar da gente viver e alimentar essa sensação, né, de polarização, a gente fala tanto disso, né? A polarização, extrema direita, esquerda, nesse debate político, o país ele realmente é governado por quem tem como principais propostas aí barganhar verba, cargo, né, que não beneficiam em nada a população. Eu vou abrir na tela para a gente ver as capitais aqui, os resultados, né? Todo mundo já sabe, né? Só falaram disso ontem e hoje, mas só para a gente ilustrar um pouco aqui. Em São Paulo, né? O Ricardo Nunes terminou em primeiro com 29,48%. O Guilherme Boulos foi para o segundo turno com ele com 29,07%. E o Palhaço Marçal ficou em terceiro com 28,14%. Né? Faltou desbloquear o mindset, faltou ele realmente, né, entrar na frequência certa aí, trabalhar enquanto os outros dormiam, faltou muita coisa e ele ficou de fora, né? Perdem os criadores de conteúdo, perdem canais como o nosso, que vão ter né, as, as presepadas aí do Pablo Marçal para repercutir, mas imagino que o segundo turno seja um pouco mais civilizado. Né? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, o Ramagem, mesmo com todo o apoio do Bolsonaro, não conseguiu. Em Belo Horizonte, o Bruno Engler ganhou não, foi pro segundo turno com o Fuad, né? O tiozão ali, o Fuad, vai pro segundo turno. Salvador, Bruno Reis, ganhou no primeiro turno de lavada, né? Poxa, tu viu ali Fortaleza. o segundo e o Hã? terceiro empatado em 10% ali Pois na Bahia, lá em em Salvador. Salvador, né? Em Fortaleza ganhou o André Fernandes, né? Vai pro segundo turno com o Evandro Leitão. E Manaus aí, deixa eu carregar mais aqui. Curitiba, Recife, o João Campos, né? O príncipe do progressismo, hein? Estão chamando ele assim, Cadu, meu Deus. Em Porto Alegre, o Sebastião Melo, Maria do Rosário, vão pro segundo turno. Faltou um pouquinho pro Sebastião Melo, hein? Talvez se ele tivesse alagado mais um pouco, talvez ele tivesse ganhado no primeiro turno, né? Em Belém do Pará, Igor, delegado Éder Mauro no segundo turno, enfim, são as principais capitais aí. Eu vou colocar os magos na tela aqui para falar um pouquinho. Eu queria um destaque de cada um de vocês sobre essas eleições municipais. O que vocês acharam? Pode falar só de São Paulo se quiser. O Márcio, se puder dar um pitaquinho sobre Porto Alegre. E aí, eu vou começar com o Rogério Melo Franco, que ele não está aguentando, ele quer falar. Fala, Rogério. É o que você falou a respeito, né, do Centrão, né? Tem um velho ditado de que se o Centrão pular da janela, você pula também, porque eles sabem o que estão fazendo, né? Eles é o que sobrevive tudo, é tipo aquela história da barata no apocalipse atômico, sabe? Que a barata vai ser o único ser vivo que vai continuar. É o Centrão. As coisas mudam totalmente, a sociedade muda, as pautas, os interesses, a linguagem, tudo muda. Esses partidos fisiológicos continuam, né, como você falou, barganhando, negociando. Eu fiquei bastante impressionado primeiro com as várias cidades que vão ter um segundo turno de direita contra direita, né? Eu tô interessado em ver como isso vai se desenvolver, porque o Bolsonaro tem tido uma postura, por exemplo, a respeito do Marçal, ele teve uma postura meio ambígua, né? Ele não entrou all in, né? Ele não entrou com vontade no apoio para o Nunes, né?
Ele ficou meio de papagaio de pirata, né? Esperando ver o que é que ele poderia ganhar nessa treta. Então, no fim ele acabou dando apoio, mas, pô, não sei se vocês chegaram a ver, mas assim, um apoio muito tímido, meio envergonhado, né? E alguma coisa vai ter que acontecer, né? Essas direitas que têm surgido, né? É, o Bolsonaro não pode apoiar as duas em todas as capitais, onde isso vai acontecer, né? Então, eu estou interessado em ver como isso vai se desenvolver, né? Porque a gente tem visto uma direita bastante unida contra uma esquerda fragmentada, né? PSOL, né? PT, obviamente, totalmente destruído, né? A gente acho que vai falar disso, né, depois. Mas, assim, muitas. Não me lembro de nenhuma cidade que tenha. De nenhuma capital que tenha elegido um petista, né? Eu acho que não teve, né? Então, eu fiquei impressionado também com Porto Alegre. Queria saber a opinião do Márcio depois, né? Que realmente eles. Não, o primeiro turno não tem só duas opções, né? Eles tinham a Maria do Rosário, que tá bom, entendo que, né, o antipetismo, o anti sei lá o quê, realmente impeça que as pessoas votem nela, mas tinha um monte de outros candidatos, as pessoas escolheram aquele cara que alagou tudo, destruiu tudo, sabe? Os comércios, as vidas das pessoas, um desespero, sabe? É uma situação bem impressionante, né? Eu acho que, cara, gostei de acompanhar, né? É um pouco triste, mas eu acho que não é tão ruim quanto as pessoas têm falado, né? Por exemplo, os quadros de vereadores estão melhor do que eu achava, né? As prefeituras foi um pouco mais difícil, mas assim, para quem é progressista não está tão ruim, né? Algumas das composições de vereador. E aí, Márcio, fala um pouco pra gente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todo mundo ficou meio chocado aí claro, a gente entende a questão da Maria do Rosário, a rejeição, talvez não tenha sido o melhor nome mesmo, mas a incompetência tão evidente do Sebastião Melo parece que não pesou. E dá um pitaquinho em São Leopoldo, o Márcio é de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, também fala pra gente se você viu alguma coisa diferente lá, qual foi a dinâmica aí das eleições lá. Bom, o Porto Alegre ali, a gente até no início das pesquisas já se apontava o Sebastião Melo em primeiro lugar e algumas pesquisas até como vitória em primeiro turno, que foi por pouco que não aconteceu, né? A gente viu ali 49% e um pouquinho. Mas, como o Lucas Pimenta muito bem trouxe aqui naquela live, a rejeição da Maria do Rosário é gigante, é gigantesca. Ela é uma figura assim que ela perde até apoio dentro da própria esquerda. Então já era visto que ia seguir nessa onda aí do Sebastião Melo. Ah, óbvio que foi muito batido na questão da enchente, mas mesmo assim ele conseguiu lidar com essa situação, ele conseguiu reverter, né, todo essa situação negativa aí, trazendo como condições climáticas mundiais e tal, e a gente sabe que o poder público ele pode fazer muito por isso. Claro que existe um certo ponto que não tem como, mas a gente viu que o poder público, sim, especialmente as prefeituras e o governo do estado também poderiam tratar muito melhor essa situação. Mas o que pegou ali, eu acho que também a estratégia, eu acho que se você vai vendo que a sua estratégia não tá dando certo, acho tem que chegar um ponto que tu tem que mudar, tu tem que usar outras armas. Mas foi muito batido nessa questão da questão climática e da enchente, de toda a bagunça que virou Porto Alegre. Mas mesmo assim, pô, o Sebastião Mello, ele tá na prefeitura, ele tem a máquina na mão, ele tem a propaganda na mão, ele tem a comunicação muito melhor para expor. Então, mesmo
observando que essa batida nas enchentes não estava dando resultado, foi só o assunto que se seguiu nos debates. Então, pô, mesmo com... Teve escândalo da Secretaria da Educação também. Então, mesmo com esse combo que tinha aí contra o Sebastião Melo, olha a rejeição que é a Maria do Rosário. Chegou o momento que a Juliana Brizola, que ficou em terceiro, está empatada tecnicamente com a Maria do Rosário. Eu acho que só não deu tempo dela conseguir virar esse jogo, porque ela estava vindo numa subida bem interessante e seria uma opção também interessante que, segundo as pesquisas, ganharia do Sebastião Melo. Mas eu acho que a estratégia não foi bem utilizada e infelizmente aí a gente vê com tudo que aconteceu, por pouco ele não foi eleito no primeiro turno. Mas, Márcio, eu ainda estou um pouco confuso, porque eu entendo, como eu falei, né? A rejeição a Maria do Rosário. Mas, qual que é o nome da moça, o quê? Brizola? Juliana Brizola. Juliana Brizola. Também tem rejeição ou não? Não, ela não tem essa rejeição toda, mas aí acho que ficou... Por que será que os eleitores não compraram essa? Ela veio numa crescente forte, eu acho que não deu tempo, eu acho que ela seria, assim, uma ótima candidata aí para encarar o Sebastião Melo, mas também, né, por uma campanha mais fraca, com menos recursos, também não teve esse apelo, não conseguiu chamar a atenção do eleitor, né, porque o Sebastião Melo tinha tudo na mão, tinha o tempo de TV, então ele soube lidar bem com... não foi culpa minha, é culpa das condições climáticas mundiais, né? A gente vê, ele traz exemplos de todos os lugares do mundo e junta com a rejeição aí da Maria do Rosário, mas eu afirmo que se tivesse mais tempo, de repente uma semaninha a mais aí de eleição, a Juliana, ela teria sim conseguido entrar nessa briga, nessa disputa aí pelo segundo turno, e aí sim, aí muda todo o cenário, ela não tem essa rejeição toda, e ela seria candidata fortíssima para tirar essa vaga do Sebastião Melo. Juliana Brizola, que é neta de Leonel, né? Neta do de Leonel Brizola. Brizola. Uhum. Marcos, dá um pitaquinho aí em São Leopoldo, cara. Nossa audiência aí em São Leopoldo. O prefeito de São Leopoldo é o Vanazzi, né? Do PT. O que aconteceu lá? Bom, a rejeição também foi grande, né, muito também pelas questões das enchentes. As pesquisas já indicavam o candidato que, como a cidade é menor, então só tinha um turno. O candidato eleito, o delegado Eliomar, ele já tinha, né, todo esse aval da direita aí, e o outro candidato da direita também, que estava disputando a eleição, ele desistiu depois de algumas pesquisas, né, para se juntar ao delegado Eliomar, que foi eleito. E no final, o candidato do PT, o Spolaori, ele conseguiu dar uma subida teoricamente razoável, mas não foi páreo aí para essa eleição aí da direita aí em São Leopoldo. Só Márcio, do cara então, meter cara meter um delegado ali na frente do nome já excita ajuda. a direita, né, cara? Já, claro. Mas eu tô tentando entender o gaúcho. No caso do Melo, não foi culpa do Melo. Mas no caso do cara do PT, foi culpa do cara do PT. É isso Né? aí. Aí não foi a natureza, não foi o... Ô, Cadu, vamos passar a bola pro Boa. nosso camarada Cadu. Mais uma eleição que a gente viu aí em várias capitais, principalmente a extrema-direita, com todas as suas canalices, né? Eles não têm vergonha de se mostrar no cenário político, né? De ser quem eles são. Enquanto a esquerda, a gente já falou várias vezes disso, né? Tem vergonha de ser esquerda, né? A esquerda que na essência a esquerda luta para derrubar essa democracia burguesa aí que está estabelecida para defender o interesse da elite, né? Sempre em detrimento do trabalhador. A esquerda, quando ela entra nesse jogo democrático, ela acaba tendo que se moldar, né, para pertencer, para poder participar
para ter alguma chance, né? E aí acaba virando o Lulinha Paz e Amor, vira aí o Boulos manso que a gente viu, né, nessa corrida aí. E quando chega ao poder acabam não conseguindo integrar, né, entregar, né, Cadu? A gente vai cada vez mais se decepcionando com a esquerda, né? Que não é esquerda, na verdade, o que eles chamam de esquerda no Brasil é centro. O centrão é direita, e aí tem a extrema direita. Concorda, Cadu? Concordo, eu acho que quando a esquerda tenta se moldar demais, esse aí que mora o problema, né? Quando ela vai muito ao centro, né? Quando ela abandona suas pautas, né? E abraça pautas que não são suas, né? Isso a gente vê o tempo todo, né? A gente vê o tempo todo, né? Principalmente nos mandatos, né? Mandatos de prefeitura, de governo, e da presidência, né? Então fica realmente difícil você sustentar uma posição de esquerda num sistema que, pô, tá dominado pela direita, né? E essa eleição municipal deixou claro isso, cara. A direita é a grande vencedora, né? Nossa, só o partido do Kassab lá fez mais de 800 prefeituras, cara. Né? Você imagina, o PT ficou com 200 e poucas, né? O PCdoB foi praticamente eliminado né? Foi varrido, cara, não tem quase nada. Então, o PDT, então, nossa, Ciro Gomes perdeu até Sobral, perdeu, sabe, perdeu toda a base que ele tinha, né? A gente vê que essa moderação, né, principalmente no exemplo aí de Poá que o Márcio trouxe, né, que o voto sempre tem uma questão ideológica no voto, né, mas a realidade também se impõe, né? Só que a gente vê que mesmo nesses tempos, o voto ideológico ele sobrepõe qualquer racionalidade, cara, ele está acima de qualquer coisa, porque é um tempo de paixões, de extremismos, né? A extrema-direita ganha força, né? Com esse discurso, né? E desde que a esquerda abandonou as pautas do trabalho, as pautas na realidade da vida real das pessoas e começou a abraçar pautas muito moralistas, sabe? Pautas, né, que são importantes, mas que são talvez secundárias, né? Abraçando essas pautas morais, a gente perdeu muito, cara, perdeu demais a atração, né? Chega lá um candidato, ganha uma prefeitura, um governo, ganha a presidência e vai fazer um governo com um projeto político de direita, de centro, cara, ele não vai produzir mudanças, né, suficientes para convencer a pessoa a votar nele, né? E fica esse medo, né, por causa do moralismo. Fica, pô, eu prefiro votar num cara que alagou a cidade, que não fez nada, sabe, que destruiu minha cidade, do que o medo daquela pessoa que talvez vai criar um banheiro, sabe, para unissex, para as escolas, ou que, sabe, que vai ter trans, pô, vai aprovar as drogas, cara. É sempre isso. Eu prefiro, sabe, viver nessa catástrofe aqui do que ter alguém que vai fechar as igrejas e que vai fazer coisas, sabe, distribuir mamadeira, né, de genitálias para as crianças. É o voto da rejeição, né? Porra, e a gente vê isso por falta mesmo de princípio, de firmeza de princípio. Então, é decepcionante ver o que virou a política no Brasil. Mas olha, eu concordo com tudo isso, mas existe alguma coisa em mim que diz que, cara, realmente existia uma espécie de vocação ao momento, sabe, do Brasil que é antitrabalhista, né? Você vê essa situação do cantor, né, que entrou na lista de escravagistas, né? E, cara, várias pessoas dizendo que isso é mimimi, sabe? Que lutar contra a escravidão moderna é lacrar. Porra, cara, isso é uma pauta de trabalho também, né? Então, assim, tudo que é uberização, sabe? Desregulamento, qualquer coisa que seja nesse sentido, parece que as pessoas abraçam assim, sabe? Sem refletir 2 segundos, né? Então, eu acho que, né, aquela história, né? Às vezes a esquerda até parece meio mística nisso, né? Mas o processo histórico é desenhado para a queda desse sistema, né? Então, às vezes, isso é a aceleração das dificuldades necessárias para um processo histórico de queda desse, né,
da ruína desse sistema, né? Então, acho que pode ser isso, né? Não é possível, né? Alguma esperança a gente tem que ter, né? Porque entendo que, né, tá bom, né, moderação demais da esquerda, não sei o que lá, mas assim, o PCO nunca se moderou, né? O PCO não é moderado. E, cara, ele só cai também, né? A gente vê, assim, as pessoas não querem nem ouvir falar, né? As coisas que eles têm para dizer, né? Então, eu acho que às vezes é um momento que não tem o que fazer. As pessoas vão ter que viver isso, essa espécie de calvário, né? Para repensar. Não estou dizendo necessariamente, né, que as pessoas vão ter que apoiar um golpe ou alguma coisa do tipo, né? Uma revolução, mas para voltar a valorizar as pautas trabalhistas, né? Assim, direitos de trabalho, essas coisas básicas, né? Que tá tudo, né, precarizado e parece que desvalorizado, né? Pelo, pela, pelo pensamento médio, né? Pelo mainstream, digamos, né? Não é mais moeda corrente, né? Na opinião pública, né? O que é muito bizarro, mas é o que eu tenho visto. É verdade. Deixa eu ler uns comentários aqui. Danilo Silva tá aqui dando boa noite, boa noite. Boa O noite. Enio tá aqui com a gente de novo, sempre, né? O Enio Boa mandou um noite. comentário aqui. O maior exemplo dessa dicotomia é São Paulo, que consegue eleger uma candidata travesti e, ao mesmo tempo, o vereador que faz projetos de lei que proíbe doar comida para morador de rua, né? Ele tá falando do Lucas Pavanato, que foi o vereador mais votado em São Paulo, né? Ele que se destacou aí no TikTok, nas redes sociais, é um cara jovem, né? Bolsonarista, tem como propostas aí proibir pessoas trans em banheiro feminino e coisas do tipo, né? Realmente é impressionante, mas é isso, São Paulo é isso aí, exatamente como o Enio descreveu. E vamos falar aqui, eu vou até colocar na tela, cara, algumas pessoas famosas que não se elegeram, né? Olha só. Tá aí, ó. O ex-marido da Ana Hickman não se elegeu. O Marquito, a Joyce Hasselman. O Marquito ali, cara, não deu pra ele, cara. Jogadora de vôlei ali, a Tandara, né? Não conseguiu também. Várias pessoas aí, tem a lista aqui. Kelly do basquete, pô, teve só 310 votos. O irmão do Zezé de Camargo. O Dudu Camargo, aquele apresentador lá que cagava, né, nas pessoas ali. Lembra desse, porra? Ele cagava Cara, na esse é muito toalha, bizarro, né, cara? É bizarro. É, Ou será que ele se limpava? Eu não entendi direito. Mas enfim, eu sei que ficava lá, né, a toalha suja, né? Ele põe em Ficava qualquer lá. lugar, né? Que é Tá isso? aí, Eu nunca vi isso. ainda bem, né, cara? Graças a Deus. E, pô, O Alexandre Corrêa aí, o ex-marido da Ana Hickman, né, defendendo os cornos idosos aí, não deu certo. A Zilu Camargo também, não deu para 4.500 votos, é voto pra caramba, cara, mas não deu. Marquito, 4.800, cara. Paulo Cogos não conseguiu. Pô, 11.263 pessoas saíram de casa para votar no Paulo Cogos, cara. Não é brincadeira, isso é impactante esse número, apesar dele não ter entrado, né? Léo Áquila não conseguiu também. A doutora Anise Yamaguchi, lembra dela? Aquela médica negacionista, não da Covid. A doutora conseguiu. Cloroquina, famosa. Pois é, tá aí, tá aí. Muita gente famosa que não conseguiu se eleger. E eu tenho alguns vídeos aqui, eu tenho inclusive a última propaganda do Paulo Cogos, vou colocar na tela aqui que agora a gente pode mostrar, né? Antes não dava. Deixa eu colocar na tela aqui, impressionante, Paulo Cogos. Oh não! Estão destruindo São Paulo! O que podemos fazer? Votar 440!
038, sou eu, Paulo Cogos, candidato a vereador para combater Bowser, o invasor, e seus cracotropas. O reino dos cogumelos jamais será vermelho. Aí, o Paulo Cogos. Cara, Incrível, cara. Combater o Bowser. O Bowler. Depois eu Foi. falo que a Nintendo é estranha, tem valores estranhos e atrai Não, o gente que que a estranha. culpa é da Nintendo Não, agora, Rogério? agora a culpa é do Não, Mario. Atrai esses Não. caras, o que eu vou fazer, sabe? Sem transferir Atrai esses responsabilidade, cara. Não, Você e vê teve a... os Final Fantasy da vida não tem isso aí não, sabe? O que acontece é que é o herói hiper masculinizado que vai salvar a princesa, que não tem agência, né? Ela não tem agência nenhuma, né? Ela coitada, só tem o papel de Lady in Danger, né? E pô, né? O eurocêntrico, além de tudo, né? Que é um italiano, né, cara? Então, Tá bom, cara, você não vai problematizar meu jogo favorito da Deixa minha o Mario infância. quieto, porra. Vamos falar da Joyce brincadeira, Hasselman. gente. Soltou um vídeo aqui, impressionante, deixa eu colocar na tela. Xingou o Ricardo Nunes, e aí ela deixou um recado, olha Um só. pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Lancei minha candidatura sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão, e não consegui ser eleita, e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha não falei para ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Bastou o Eduardo Bolsonaro fazer Tá aí. Ricardo. Tá aí a Joyce Hasselman anunciando a aposentadoria da política. Eu sei que tem um monte de cara lá naquele grupo lá que vai seguir os próximos passos. Aí vamos ver o que ela vai fazer. Aí qual carreira ela vai seguir, né? Na política não vai fazer falta, né? Mano, O Enio tá falando aqui. Alguém explica a Joyce Hasselman de mais votada para 1673. Explica, Rogério. Porra, brigou com o Bolsonaro, né, cara? É isso, né? Sabe, brigou com o rei, cara. Tipo, o rei mandou, sabe? Então eu acho que, cara, ela faz bem de sair dessa, né, cara? Ela já se ferrou demais, apanhou lá, ou sei lá o que aconteceu, aquela história super mal contada lá do remédio que eu tomo, inclusive, tá aqui, ó. Zolpidem, né, isso, cara? Que ela, meu Deus, cara, que é isso? Se machucou lá, cara, arrebentou a cara dela, né? Aí, pô, ficou com esse nariz feio dela, não, ela já tinha. Mas, cara, eu acho assim que ela não conseguiu dar a volta por cima, né? É muito bizarro, porque ela é muito mais inteligente que a Zambelli, né? As duas sempre tiveram uma treta. A Zambelli não tá nessa situação. A Zambelli tá bem, porque ela ficou do lado do Bolsonaro, né? Ela pôde sair atirando nos jardins, sabe? Tipo, com uma arma em punho, sabe? Caçando o cara. Então, um dia antes da eleição, né? E tá tudo bem com a Zambelli. Então, realmente, é por isso que eu falei no começo da live que eu tô interessado em como, nos desenvolvimentos, digamos, a mais ou menos longo prazo, médio prazo, digamos, né? De como as direitas vão se rearranjar, né? Porque existe a direita bolsonarista e as outras, né? A gente viu a situação do Pablo como foi, né? Então vai ser interessante de acompanhar. O Enio tá falando aqui, Alexandre Corrêa da bancada dos Cuckold. Aí. Que pena. A bancada numerosa ali, a bancada secreta. A Joyce Hasselman tem um futuro brilhante como coach fitness agora, né? Já pode encaminhar uma nova carreira. Márcio tá sendo otimista, hein? Não sei não. Acho que vai ser um pouco mais agressivo que isso aí.